bem-vindos a mais um podcast Negócio em Destaque, o podcast que mais cresce na região do Amazonas. Bom, esse podcast tem como objetivo compartilhar informações sobre empreendedorismo, negócios, inovações, tecnologia e muito mais. Não perca, assista. E hoje na nossa bancada estou com ela, Maiara Fernandes, da Marcante Semijoias. Tudo bom, Maiara? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Muito bem, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bom, vamos ao que interessa então. Queria que você falasse pra gente um pouco da trajetória da Marcante Semijoias e a sua participação nela. Vamos lá então, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, fico lisonjeada porque falar da Marcante é uma extensão da Maiara, né? Então a trajetória da Marcante começou em 1998, alguns bons anos atrás, eu era pequenininha, né? A Marcante é uma empresa familiar, então ela começou com os meus pais, né? A Marcante, ela é amazonense, mas nós somos paulistas. Então, lá em 96, 97, começou-se uma experiência da minha mãe aqui em Manaus, vindo, né, todo mês para vender bijuteria. E aí ela vinha e vendia em hotel. Isso era muito comum naquela época, né? Os fornecedores vinham e ficavam em hotel, e aí fazia aquela fila de clientes, e eles compravam em cada quarto, compravam o que queriam. E aí ela percebeu que Manaus, como comércio, estava melhor do que São Paulo, muito melhor. E aí ela foi entendendo que isso poderia ser um futuro promissor e conversou com meu pai, na época já casados, e decidiram mudar de vida, literalmente, né? Não foi uma coisa assim de bairro, foi de vida praticamente, porque era do norte, Sim. né? Nós viemos para o norte. Então, naquela época, a minha família achou todo mundo maluco, né? Eu sou gêmea, então eu tenho um irmão, então nós viemos. Ela veio com algumas experiências antes, né? Durante um ano, e depois eles decidiram que nós viríamos para Manaus. Então, é quase uma quebra de paradigma, né? Total. Vou sair de São Paulo e vir para Manaus, o que eu vou fazer lá no meio da floresta, né? Exato, porque normalmente a gente pensa, saio de Manaus e vou para São Paulo, né? Mas lá atrás, há 26 anos, foi o contrário, né? E eu tenho para mim, assim, e com certeza meus pais vão concordar comigo, que foi a melhor decisão que eles tomaram. E desde lá, eles já foram muito ousados, né? Muito arriscaram, mas arriscaram em vista de um futuro que queriam, né? Para eles e para os filhos também. Então, eles vieram e nos trouxeram, né? Na verdade, eu vim primeiro com meu irmão e minha mãe, né? E o meu pai veio 2 meses depois para ajustar algumas coisas em São Paulo. E lá atrás nós moramos em hotel por 2 meses. É interessante eu contar essa história assim, porque acho que muita gente, a maioria das pessoas, né, não sabem assim que estão nos assistindo. Sim. E é uma história assim de superação. E aí nós moramos em hotel. Na época nós tínhamos 5 anos de idade e começamos ali no Hotel Mônaco. Sabe onde fica ali o Hotel Mônaco? Sim. Hoje não sei se existe mais, não, né? Não Tá bem mais. deteriorado ali, né? E começamos ali, né? Montaram uma loja de bijuteria ali. Na verdade, não era só bijuteria, né? Os meus pais eram comerciantes raiz. Então, foi bijuteria, roupa, bolsa, calçado, era um pouco de tudo. E tinha também semijoia. Só que naquela época não existia a Marcante. Era outro nome. Certo. E a gente... E por que eu falo a gente, apesar de eu ter 5 anos... Na época eu tinha 5 anos de idade, né? Porque eu vivi muito isso com os meus pais, né? Eu lembro muito bem de toda essa trajetória, de saindo da escola e indo para a loja. Isso é muito vivo na minha mente, porque a gente não tinha secretária, então os meus pais precisavam se virar, né? Aí fechava a loja, ia no supermercado, comprava lá as coisas pro dia, pegava o 406, que era o ônibus, e ia para casa. Então, assim, foi um início desafiador, eu diria. E outra pergunta, já tinham conhecidos em Manaus ou não conheciam ninguém em Manaus? Nada, Vamos aventurar. Ninguém. Na época que a minha mãe aventura. veio, né, todo mês para vender ali no Hotel Mônaco, ela acabou conhecendo algumas pessoas e, dentre elas,
2 a 3 pessoas são amigas até hoje. Olha que Então legal. foi uma amizade assim bem fortalecida da época. Outras, né, se perderam pelo caminho, mas não, nós não conhecíamos ninguém. Meus pais assim, ninguém. Na verdade, Manaus surgiu porque lá em São Paulo alguém disse pra minha mãe: "Você já foi pra Manaus?" E ela disse: "Não." Né? E se hoje as pessoas, hoje já muito menos, né? Mas ainda ficam meio com objeção do Amazonas. Imagina naquela época, né? Ela não. Ela falou: "Pois é, lá em Manaus tem uma feira todo mês que você poderia ir para vender suas coisas." E assim ela fez. E Despertou. despertou, porque São Paulo estava muito difícil, financeiramente falando. Estava muito difícil, a concorrência absurda. Na época em São Paulo, os meus pais, na verdade, antes de serem comerciantes, eles eram CLT. Meu pai era gerente da General Motors e a minha mãe trabalhava como secretária executiva na Suzano, de papel e celulose. Ficou lá por 18 anos. Então, eles tinham cargos ok. Mas, quando eles casaram, eles decidiram empreender. Então, ele se desligou da empresa e ela também. E a minha mãe, na época que trabalhava na Suzano, ela já amava vender. Então, ela vendia ali no banheiro, escondidinho, né? Porque não podia, mas ela vendia. E aí, ela sempre teve essa veia comerciante muito forte. E meu pai foi indo na onda. Então, quando eles casaram, eles compraram uma loja na Ladeira Porto Geral, na 25 de março, de bijuteria. Só que você imagina, até hoje tem uma concorrência absurda. Imagina naquela época, né? E era no 6º andar. Então, foi muito difícil, porque assim, ela queria muito vender, mas era o mesmo produto, um em cada portinha, né? Ainda mais 6º andar, era muito mais difícil. Então, ali ela já começou a enfrentar muitas dificuldades. E foi aí, naquele momento, eu contei a história um pouquinho de trás pra frente, mas é basicamente isso. E ali, naquele momento, alguém disse pra ela de Manaus, e ela se interessou por saber. E naquele primeiro mês que ela veio pra Manaus se aventurar nas vendas, ela vendeu tudo. Aí ela disse pro meu pai, né? Luiz Paulo, o nome do meu pai. Luiz Paulo, eu acho que vai dar bom. Eu né? acho que a gente tem que ir pra Manaus. Eu acho que vai dar certo. E aí ela ficou fazendo esse trajeto por um ano. Manaus, São Paulo, Manaus, São Paulo. E nós éramos pequenos e ela sofria muito com essa ausência dos filhos. E aí foi o dia que ela decidiu, então, se tá dando mais Manaus, vamos pra Manaus. E aí iniciou-se aí uma trajetória empreendedora para ser o que é a Marcante hoje. Então, eu me recordo disso, porque eu costumo até brincar um pouco, assim, que eu vivi uma infância brincando, assim, mas não como as crianças comuns, porque eu sempre estava meio além. Eu não me interessava tanto por brinquedo, por desenho. Eu era meio que uma adultinha, só que criança, sabe? Então, eu fui percebendo tudo muito cedo, né? E isso foi muito bom. Não acho que foi ruim, não. Para me tornar quem sou Sim, hoje, isso fez parte da trajetória. com certeza. Então, eu sou feliz por E isso. hoje, qual é a sua função na Marcante Semijoias? Então, hoje, aí depois disso tudo, né? Eles pararam, só retrocedendo um pouquinho, eles pararam com roupa, bolsa, sapato, do que vendiam. Focaram só num. E aí eles representavam uma empresa de semijoias da época, que era de Goiânia, e decidiram criar a própria marca. Porque dentro desses todos esses nichos de sapato, bolsa, roupa e tudo mais, semijoia era o que mais vendia. Certo. E ela decidiu, então, não, então eu vou atrás para saber como é que faz e tudo mais. E era em São Paulo, então foi o reverso, né? Ela já estava em Manaus, mas ela precisava continuar com a veia Com essa conexão. em São Paulo. Até porque minha família toda continua em São Paulo, né? Em Manaus, assim, de família mesmo, só meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Então, continuou com essa conexão. E aí, a história do nome Marcante, eu preciso dar um adendo aqui, porque é muito interessante. Como não tinha nome nem nada, né? Era representações. Eles viajaram juntos para São Paulo. Não sei se nós estávamos, provavelmente sim. E no avião, o meu pai falou assim: a gente precisa de um nome. E aí a minha mãe, a gente precisa de um nome. Um nome que marque. Aí ela pensou um pouco mais e falou: Marcante. E aí, eu me arrepia, porque foi assim, sabe? Do Encantador, nada e do encantador. tudo. E criou-se a Marcante, né? Então,
Isso foi lá em 99. E desde lá, eu tenho essa conexão, porque saía da escola, ia pra loja, e sempre vivendo tudo aquilo, vivendo também muito fielmente o financeiro também da empresa, vivendo a conexão dos meus pais, o casamento atrelado ao trabalho, isso tudo que muitos casais com certeza vivem. E fui crescendo nesse meio. E efetivamente, quando eu tinha 13 anos, nós tínhamos na época nós tivemos uma loja no Amazonas Shopping, que ficou por 5 anos. Nós já chegamos a ter 5, 6 lojas em Manaus. Foram muitos abres e fechas, mas sempre com propósito de marcante. Nunca desistimos, nunca criou-se outro nome. E com 13 anos eu comecei a trabalhar no Amazonas Shopping. Eu saía da escola e ia. Eu amava, né? No shopping. No shopping mais ainda, né? Porque era varejo, Sim. né? Então eu adorava essa conexão também com o varejo. E eu ia. E foi criando cada vez mais um gosto pela marcante, partindo de mim, daquilo que eu nunca... Se você me perguntar assim, tá, Mayara, mas o que você quis ser? Eu nunca quis ser outra coisa senão estar dentro da marcante. Porque foi algo que me pegou, que me conquistou, sabe? Que te marcou. Que me marcou, não tem jeito. E aí, eu fui vendendo. E fui tendo essa conexão cada vez mais. E os anos foram passando, e eu fui crescendo. E eu sempre vendi, na verdade. Onde eu estava. Na escola, na faculdade, em qualquer lugar eu vendia. Uma pessoa não passa na minha vida sem ela não saber o que eu faço. Isso é fato. As pessoas que já passaram pela minha vida, tanto de amizade ou até de relacionamento, elas sempre se conectaram de alguma forma, ou indicaram alguém para revender, ou compraram, ou de alguma maneira elas se conectaram. E hoje, passando todo esse período, né, que foi muitas histórias, inclusive a gente estaria aqui muito mais tempo comentando sobre isso. Hoje eu trabalho com comunicação na Marcante. Quando eu fiz de 17 para 18 anos, eu comecei a colocar a cara na Marcante. Porque eu achava que a Marcante, com essa intenção de rede social, precisava ter uma cara. E não só foto, né? Então eu comecei a fazer, de uma maneira muito orgânica, vídeos. E eu fui entendendo sobre isso, fui melhorando, buscando né? qualificação. Buscando aquilo que eu gostava de fazer, como eu gostava de me portar. E eu fui evoluindo. E hoje essa comunicação, ela é muito ativa na empresa por mim, né? Então hoje eu domino muito, posso falar que eu domino essa área da comunicação, da mídia, dos criativos, do que a gente vai lançar. Tudo passa por mim para poder colocar no mercado. Muito interessante a trajetória, né, Sim. da sua família, seu pai e a sua mãe. A Bíblia mesmo diz, os dois deixam seu pai e sua mãe, se casam e formam uma só carne. E os dois acreditando um no outro, né? Vamos. E a mulher geralmente sempre conduz. É a mulher que vai dizer o caminho e o marido vai acompanhando. E repassou para você também, Sim, né? sim. Não sei se seu irmão também atua também na Marcante, mas não sei se está a família toda, mas a conexão, né? Como os pais contagiam os filhos e os filhos assumem posteriormente, né? A sucessão do negócio, praticamente. Sim, e na verdade, assim, a nossa história, ela é muito isso mesmo. É família unida, sabe? Nós não estaríamos onde estamos hoje se não fosse realmente a resiliência, a força, a determinação. Algumas palavras, assim, são muito fortes na minha mente em relação a isso, porque eu vi isso dos meus pais. Eu vi essa garra. Eu vi esse não desistir, sabe? Diante de tantos inúmeros desafios que, assim, são muitos, né? Continuam sendo muitos. Mas lá naquela época, precisou-se tomar algumas decisões para que isso fosse fortalecido. Então, essa determinação que eles tiveram juntos, porque você imagina, conduzir um casamento, filhos pequenos, uma nova cidade, sem família, foi tudo muito junto, né? Mas eles se olharam, deram as mãos e, de fato, permaneceram para dizer, hoje a gente venceu, né? Então, foi uma trajetória, assim, de muita
resiliência, literalmente. Mas foi muito bonita, e é muito bonita. E isso me contagiou, claro, acho que contagiou desde a barriga da minha mãe, eu digo. E o meu irmão, o Matheus, ele sempre vai fazer parte da Marcante. Ele é servidor público, né? Ele ficou muitos anos no Exército. Ele ficou um período na Marcante, mas ele recebeu uma proposta e eu disse, vai mesmo. Também para voar um pouco diferente daquilo que tá ali, né? Sim. E eu conduzo muito bem. Meus pais são extremamente ativos, tá? Então não estou sozinha na Marcante. Eu e a minha mãe somos líderes no comercial. E o meu pai é o financeiro, então acaba que todo mundo é um pouco atrelado. É claro que a gente tem uma equipe hoje também para nos conduzir em relação a isso, mas a gente sempre tá junto, né? Então, meu irmão sabe muito o que acontece, o meu pai é advogado também, então conduz isso muito bem também perante a empresa, meu irmão é advogado, então, todo mundo junto. E isso fortalece muito, porque eu acho que nada faria sentido se nós não tivéssemos essa base familiar. É muito importante. A base familiar, todos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, sabe? Sem querer ser mais ou menos. Hoje, por exemplo, meu irmão, ele não tá na Marcante, assim, todos os dias, comparado a mim, né? É muito diferente a participação dele, mas ele tem tanto quanto eu de Marcante. Isso eu nunca vou abrir mão, sabe? Nós somos ali irmãos e vamos permanecer até onde Deus quiser com a Marcante. Legal. Bom, comenta pra gente agora o portfólio, né, da Marcante Semijoias, para os nossos internautas também que estão aqui acompanhando. Apresenta pra gente o portfólio. Vamos lá, então. A Marcante sempre foi muito vista e se diferencia através da variedade. Então, hoje a gente tem uma variedade, acho que desde sempre a gente priorizou muito mais a variedade do que a quantidade, para que o cliente realmente se diferenciasse no mercado. Então, a gente tem brincos, colares, pulseiras, anéis, pingentes, tornozeleira, linha infantil, as próprias embalagens, que são as maletas, que faz que é fundamental para a empreendedora. E a linha masculina, que a gente também vem forte com ela, Olha, que não legal. deixa de ser um atrativo também para a empreendedora, porque eu acredito que nem todas as empresas gostam de trabalhar com masculino. Tem a parte das alianças, então as argolas. Nossa, tem bastante variedade. E isso faz com que a gente realmente se diferencie e a empreendedora se encante quando está com a gente. Joias encanta, Sim. né? Eu acredito que as clientes, as empreendedoras, ou até mesmo clientes de vocês finais, ficam encantadas com as peças que até podem ser variadas e até específica para ela, para o gosto dela. Agora me chamou a atenção, o que encanta homem de semi-joias? Fala aí pra gente. Vamos lá, homem é um público muito específico, né? E muito direto. Então hoje a gente entende no mercado que a gente não precisa de um leque tão grande para não deixar, porque não é como mulher, que tem muitas dúvidas, né? Se encanta com um brinco, de repente com outro, com outro, com outro. Não, homem é muito específico. Hoje a gente trabalha com a linha masculina na parte de correntaria, pulseira e pingente. É isso. E atende muito bem, porque basicamente é o que tem no mercado, né? Tem a linha de anéis também, mas a gente optou por não trabalhar. Então, todo mês, em todas as coleções, tem que ter a parte de correntaria. Então, a gente não tem tanta modelagem como é o feminino, mas a gente não deixa de ter para que possa atender esse público que tem crescido, né? E se fortalece com a Marcante através das revendedoras. E é um público também que a gente pode cada vez mais explorar, com certeza. Do mix de produtos que você apresentou, quais são os mais demandados ou mais procurados pelos consumidores, tanto o público feminino quanto o público masculino? Sem sombra de dúvidas, eu vou te responder que brinco. Não tem para onde correr. Há controvérsias, as meninas lá com certeza podem me dizer sobre conjuntos ou pulseiras, mas brinco é uma linha. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 500 modelos, né, de brincos. São muitas bandejas de brincos, porque são infinitos modelos e designers. Então, a gente precisa ter uma variedade muito atrativa para competir no mercado, e isso faz com que a gente, de fato, se diferencie, porque a gente consegue manter
essa variedade cada vez mais. A gente até conversou um pouco, quando eu digo eu e minha mãe, né? Porque somos as cabeças nesse comercial. A gente até conversou uma época sobre tentar dar uma segurada na variedade, manter mais a quantidade, mas não tem jeito. A variedade é o que impacta a empreendedora, então a gente segue nessa linha mesmo. E brinco, com certeza, é um produto que vende muito e vende sempre, independente de mulher ou homem. No caso de homem, ou para presente ou para uso, porque aqueles pontos de luz e argolinha vende demais. Eu foquei agora, por exemplo, em presentes, né? Então, a variedade dá um leque de opções para qualquer tipo de ocasião. Sim. Seja aniversário de 15 anos, seja aniversário de casamento, seja aniversário de namoro, para qualquer ocasião, a Marcante Semijoias vai marcar. Com toda certeza. A gente trabalha muito essas datas sazonais, mas a gente está sempre presente. Então, a gente percebeu esse aumento do varejo nesse sentido da Marcante, e isso é ótimo. Então, a gente tem sempre um presente, uma opção para que você possa construir naquele momento e marcar aquele momento, independente do que seja. Em alguns segmentos, os produtos até são similares, são iguais, né? E fica pelo gosto do consumidor. Mas uma coisa que atrai mais o consumidor é o atendimento. Como é que funciona aí o atendimento da Marcante Semijoias? Esclarece pra gente. Ainda bem que a Amanda Vitória veio comigo e ela não vai me deixar mentir. Bom, modéstia à parte, eu acredito que, porque eu tô vivendo ali todos os dias, nós estamos num dos melhores momentos de Marcante em termos de equipe. Hoje a gente tem uma equipe grande, né? Entre consultoras, a parte de RH, marketing, estoque, produção. E isso faz com que a gente desempenhe um papel importante também com a empreendedora, porque a gente precisa ter a nossa equipe alinhada. E o atendimento é um dos principais fatores para que uma revendedora fique com a gente. Porque para ela chegar na Marcante, hoje, para você ter uma ideia, ela vem através de rede social. Acho que 90% delas vem rede social. Então, ali é uma porta de entrada. Então, a primeira pessoa que ela vê, além dos vídeos, de equipe, alguma coisa ou outra, é o meu convite para empreender. Então, ali já desperta o interesse. Né? E eu tenho trabalhado muito isso de como eu posso cada vez mais falar para que elas possam se encantar com a minha fala. E eu tenho acertado muito nisso, graças a Deus. E a partir dali, ela cai numa central. E essa central, através de marketing, que são as consultoras, elas retêm esse cliente. E ali precisa ser feito um trabalho de atendimento. Quando a gente fala de atendimento, não é só o presencial, principalmente na Marcante, para que o que foi dito na rede social se alinhe com a consultora. Ou seja, não tenha ruído, seja a mesma coisa, a mesma linguagem, tudo bem isso treinado. É uma importante observação e uma preocupação minha, diária e constante, nas reuniões, porque precisa estar alinhado o time. Ainda que elas não falem exatamente como eu, que eu acho que não é esse o caminho, porque cada uma tem o seu perfil como profissional, mas elas precisam entender dessa essência da Marcante para poder continuar mantendo o cliente querendo ser Marcante. Então, a partir do momento que ele cai na central em uma dessas pessoas, dessas consultoras, ele precisa querer ser Marcante. E aí a gente vê esses resultados através dos cadastros online ou de forma presencial. As meninas, elas são extremamente profissionais, mas acima de tudo, eu preciso te dizer que tem algo que pulsa muito mais forte do que tudo isso, que é o amor pelo que elas fazem. Então, isso diz tudo. Elas podem ser ótimas em vender, ótimas no sistema, ótimas em tirar fotos, ótimas em qualquer coisa. Mas se elas não tiverem amor pela Marcante, isso tudo vai cair por terra. Então, hoje, eu posso te dizer que é um time muito alinhado. Muito assim, além até das minhas expectativas, porque você veja, pelos 26 anos de Marcante, já passou muita gente no quadro de colaboradores nossos. Muita gente. Mas hoje a gente pode bater o martelo ali, que elas
são muito excelentes, né? Excelentes no que fazem. Um time, assim, de primeira em tudo, né? Então, o atendimento é reflexo disso, desse amor, né? Eu amo a Marcante. Eu tenho certeza que você me ouvindo falar Sim, aqui, sim. você vai querer conhecer muito Com mais sobre a certeza, Marcante. com certeza. Então, assim, é o reflexo do meu time. E isso dá o resultado que a gente tem E hoje. Mayara, isso é uma certeza. Vários convidados que já passaram aqui na nossa bancada falam sempre a mesma coisa. Se tiver amor no negócio, o negócio prospera. Total. Mas aquele amor como se fosse de um casamento, como se fosse de um filho, né? E o amor para o negócio. Então, tendo amor, é um segredo aí. Olha aí, internauta, tem que ter Sim. amor para o negócio, porque com certeza vai prosperar o negócio. Com certeza. Queria saber de você o seguinte, como é que eu chego agora a conhecer a Marcante fisicamente? Onde a Marcante está na nossa cidade, em Manaus? Vamos lá. Hoje a Marcante está fisicamente em 2 endereços, que é na Djalma Batista, ali em frente ao Plaza, sem erro, e também no centro, que na verdade é uma raiz o centro Marcante. A Marcante sempre foi do centro. Então, temos que ter uma loja no centro, não tem jeito, ali na Saldanha Marinho. 2 pontos físicos em Manaus, que atende muito bem, porque são em 2 regiões excelentes, né, de passagem, uma das principais avenidas de Manaus e no centro, que grande parte das revendedoras que trabalham com segmento de revenda vão, né, em busca dos produtos, e hoje nós estamos ali. E tem o nosso site, que atende Brasil, então isso facilita demais a Marcante, e tem também Marcante em Boa Vista, né, em Roraima, que já é um trabalho sendo feito pela Marcante há mais de 15 anos, através de representante, que viajava a cada 40, 45 dias para a cidade, ficava em hotel, atendia os clientes e retornava. Aquilo que a minha mãe fazia lá atrás, Sim. a gente adaptou para uma representante em Boa Vista. E foi, né, entendendo que aquele mercado era muito promissor, e há 2 anos nós colocamos uma loja, um ponto físico, para atender as empreendedoras. Então, isso ajuda, de certa forma, o mercado local, as empreendedoras que não precisam mais ficar esperando a mercadoria aí, né, despachar em ônibus, enfim, ou como quiserem, e elas compram de maneira muito específica, através de consultora lá. Então, tudo que a gente faz de Marcante em Manaus é feito também em Boa Vista e é uma praticidade para o cliente. Legal. Você falou de representante. Queria entender se existe representante, quantos representantes assim nos municípios do nosso estado, né? Como é que faz a logística chegar esse produto lá da Marcante lá, por exemplo, qualquer município que vá pelo meio fluvial. Sim. E também em Boa Vista, né? Que vocês acreditaram no mercado lá, vai pelo modal rodoviário, mas como é que é essa logística de levar esse produto lá e não deixar faltar, né? Que às vezes você divulga, tem a comunicação, tá no catálogo, chegou na loja física, não tem um produto. E aí? Olha o encantamento. Vamos lá. Exatamente. É uma pergunta importante e eu aprendo todo dia, né? Porque nós não sabemos de tudo, então todo Sim, dia a gente sim. está adaptando, melhorando. Vamos falar de revendedores, né? São as revendedoras. A gente atende grande parte dos municípios do Amazonas, isso já desde sempre. Independente de ou o cliente vem para Manaus, o que é mais fácil, porque aí ele vai estar em uma das lojas, ou a gente faz os envios por meio fluvial. Então, isso é muito prático, porque a partir do momento que ela faz os seus pedidos através ou de link dos catálogos ou do próprio site, a gente tem até 48 horas para fazer esse envio e é bem manual mesmo, através de um portador que vai para o porto, que faz esse envio e chega para ela sempre com muita praticidade, né? E em Boa Vista, para a gente manter um estoque efetivo com a loja Manaus, a gente faz 2 vezes na semana envios. Porque lá, obviamente, que é diferente a questão de clientes, né? Do fluxo é diferente de Manaus, mas a gente tem uma loja condizente com aquilo que a gente coloca aqui também. Então, é o mesmo produto, é o mesmo sistema, e a gente acaba fazendo 2 vezes na semana envios, independe de como seja esse envio, ou através de um portador, ou através de
um colaborador nosso que possa estar indo a cada 30, 45 dias para dar uma vistoria na loja e tudo mais, que é o que tem acontecido, ou ela leva, ou a gente faz esses envios chegando para a responsável lá e ela conseguindo atender nossos clientes lá também. Então, digamos que seja prático, mas tem que ter uma atenção toda especial sempre para que a marca continue, né, fortalecida e que linke Manaus, Boa Vista, site, interior. É um trabalhinho, mas é bom, é bom. Bom, é importante saber também o alcance da empresa. Ela consegue atender outros estados? Já teve uma parceria, alguma conversa, um namoro até, um encantamento com a Marcante para, vamos imaginar, para São Paulo, que vocês saíram de lá, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, enfim, no Brasil. Olha, tem muitos encantamentos, mas a gente não tem a pretensão, por enquanto, de lojas físicas, né, nesses estados. Pode ser um projeto futuro franquias, mas, por enquanto, a gente continua priorizando a revendedora, né, a empreendedora. Então, ela tem link direto com a gente para que ela possa ter os produtos e possa ela mesma empreender. Ela criar a sua própria marca, que é muito importante salientar que quando você empreende com Marcante, você não fica engessado. Eu tenho que mostrar que eu sou Marcante. É claro que uma marca com 26 anos é um orgulho dizer eu revendo. Mas tem muitas empreendedoras que compram com a gente e têm sua própria marca. Até pessoas que nem se imaginam aqui em Manaus, que postam, que têm marcas até fortes, que no fundo são empreendedoras Marcante, mas que também se fortaleceram nas suas marcas e tudo bem também. Então, a gente tem a pretensão de cada vez mais atingir mais empreendedoras do que a gente já tem, todos os dias conquistando mais e mais. E quem sabe, futuramente, pessoas que se interessem por franquias, quando esse modelo já estiver mais fortalecido, e estamos abertos, né? Eu nunca fecho as portas. Eu sempre estou muito atenta a tudo. Bom, pintou uma dúvida aqui minha, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma sazonalidade no nosso rio, né? O rio, um período está cheio, outro período está seco, e ano passado foi a maior seca do nosso rio. Como é que foi para Marcante esse período, por exemplo, para estar mandando via fluvial essa mercadoria para o revendedor? Ou seja, vocês orientaram ele, tá seco, vai demorar mais tempo para chegar, compre em maior quantidade, você vai conseguir vender aí. Como é que foi esse quebra-cabeça aí nesse período? Olha, mais do que isso, eu vou te relembrar sobre a pandemia. Sim. Nada se compara à pandemia. Porque o rio não estava seco, mas não dava para trabalhar, né? Então, quem entendeu sobre isso... Porque, assim, algumas empreendedoras nossas de interior, elas têm suas lojas. Então, de certa forma, elas são abastecidas. Mas quem gostaria só de comprar, teve que esperar um pouquinho. A gente até buscou uma certa parceria com o táxi aéreo. Eu não consigo te dizer exatamente aqui se funcionou para mais de um cliente, mas isso também aconteceu. A gente vai sempre dando um jeito, sim, né? Sim. Mas nessa sazonalidade da seca, a empreendedora entende que ou ela vende carro, se os interiores permitirem que venham, ou ela faz uma compra um pouco maior para manter um estoque de, sei lá, 30, 60 dias e depois conseguir continuar recebendo a mercadoria. Mas é curioso eu te dizer assim, que a gente nunca teve problema com isso que você está me dizendo, assim, e a seca, como é que faz para chegar? Demora um pouco mais? Demora. Mas acaba chegando, E normalmente os clientes de interior, eles são diferentes do de Manaus. Porque eles já sabem que eles não estão aqui próximo. Então, eles quer queiram, quer não, precisam investir um pouco mais para que não tenha isso, né? É diferente das empreendedoras daqui porque elas têm um pouco mais de acesso, né? Qualquer coisa que precisarem, vão aqui e vão nas lojas e separam e mandam buscar. E o interior não. Então, elas já têm mais ou menos essa mentalidade e acabam mantendo um pouco mais o estoque para esse período e para outros que venham, elas não deixem de vender, né? Então, é isso. Bom, Maiara, queria saber como é que surgiu a parceria com os bois de Parintins, né? Garantido e Caprichoso. Conta pra gente. Vamos lá. É curioso que eu vou te contar, mas muito legal. A parceria surgiu em 2018, em janeiro, basicamente, de 2018. Nós fomos procurados pelas diretorias
através de marketing de garantido, primeiro de caprichoso, que depois trouxe o garantido, com a intenção de que criássemos uma peça e pudéssemos produzir em grande escala para atender a demanda do mercado, que seria algo diferente, porque até então, em semijoia especificamente, assim como nós criamos, eu não tinha visto, né? E através disso, foram algumas reuniões, porque isso tem contrato com o Marcante. Eu quero deixar muito claro aqui para quem está nos assistindo, a Marcante é licenciada por garantido e por caprichoso. Então, a gente tem total domínio de uso da imagem dos bois. Isso desde 2018, né? E todo ano esse contrato ele é renovado. E na ocasião de 2018, naquele ano de 2018, fez 20 anos. E a gente teve uma festa em abril. Então, foi tudo muito rápido, a conversa, contrato firmado, para que a gente pudesse falar sobre isso, lançar para o mercado, para as nossas empreendedoras, na festa de 20 anos, o que foi maravilhoso. Os bois dançaram, ai, foi lindo, foi emocionante. E desde aí, nesse mesmo ano, em abril, no finalzinho, a gente lançou a primeira coleção da Marcante para Garantido e Caprichoso. E se você pegar o vídeo de lá até hoje, a gente revolucionou, digamos assim, porque a gente foi fortalecendo, né? Foi criando mais, tendo mais ideias para a criação das peças. As peças, elas saem do zero, né? A criação é da nossa cabeça para produção. E é um processo muito demorado. A gente começa a produção pelo menos 8 meses antes. Então, esse ano, quando a gente finalizar o festival, em outubro, mais ou menos, setembro, outubro, a gente já começa uma nova Pro ano seguinte. criação. Uma nova coleção. Porque tem protótipo, tem que fazer a borracha da peça, aí produz a peça, aí leva a peça piloto, aí entende sobre aquela peça, analisa e mostra para os bois, deu certo, não deu. A questão das cores também, porque a gente trabalha muito com resinado para dar essa cara de garantido e caprichoso, né? Então, isso é um trabalhão, né? Mas são aí 7 anos de parceria já, todos os anos firmado. A Marcante é conhecida como as semijoias oficiais de garantido e caprichoso, isso é muito bom. Bom, o que me impressiona é o design, né, de todos os produtos aqui que você até já citou, alguns que eu estou vendo até em próprio você, mas assim, como é que quem é que cuida dessa parte do design e também nesse planejamento da inovação de um produto, de uma nova coleção que vai sair? Olha, como eu te falei no começo aqui do nosso bate-papo, eu e minha mãe, Mariana Fernandes, somos comercial. Então, nós somos as compradoras também. Então, você imagina que loucura é a vida da empreendedora e compre, pense, crie, vende tudo, né? Se tratando dos bois, as ideias, elas vêm muito... Como é que eu posso te dizer assim? Não, eu não sento e crio, não. Não sou exatamente eu que crio, mas a gente vai tendo as conexões, eu e ela, e às vezes o meu irmão, a gente pode dar algumas ideias, mas sai dali, da nossa cabecinha. Isso é muito interessante, porque não é algo que vem assim... Aliás, vem meio que do nada, né? Porque a gente já viu tanta coisa e, de repente, você tá fazendo uma outra coisa e te dá um start, você fala, não, isso aqui vai dar certo. Então, a gente precisa ficar muito atento aos sinais, porque essa ideia pode surgir a qualquer momento do seu dia. E foi o que aconteceu no último ano, né? Pra gente lançar esse ano, o lançamento foi dia 22 de março. E foi extremamente, assim, motivador. A motivação veio muito forte, porque a gente foi tendo insights, e aí pegou e colocou no papel e falou, não, é isso. Mas as ideias, elas vão surgindo conforme o nosso dia a dia, aquilo que a gente pesquisa, percebe, e a questão das coleções também. Eu posso até te dizer aqui, contar algo de bastidor, que muitas das coleções eu crio na semana que ela vai lançar. Às vezes eu não tenho nada pronto. E eu mesmo que crio. O design, a ideia do nome, o que essa coleção vai trazer, porque às vezes a gente parte para os fornecedores e o que eu tenho de ideia para colocar no mercado, o meu fornecedor pode não ter, né? E para produzir, demora muito. Então, eu gosto das coisas muito rápidas.
Então, às vezes, eu primeiro trago a mercadoria e depois eu penso o que eu vou criar em cima daquilo que eu já tenho. E dá muito certo. Então, depende muito da época, se a gente vai ter uma data, porque as datas importantes para marcantes são Dia das Mães e Natal, né? As outras são também muito importantes, mas Dia das Mães, então a gente faz um lançamento 60 dias antes. Então a gente vai tendo todo um cronograma a partir disso. Mas as criações são muito daquilo que eu vejo, né? Eu não me antecipo muito, não. É muito da emoção do momento mesmo. Existe alguma inovação, assim, alguma coisa em planejamento de inovação, uma joia exclusiva que só a Marcante produziu? Em planejamento. Olha, Vamos ser sinceros e abrir com o jogo. certeza. Olha, depois desse boom de garantido e caprichoso, que quer queira, quer não, sendo os oficiais, acaba que abre o leque para outras empresas até produzirem similares, mas a Marcante oficialmente criou ali aquela identidade, a gente percebeu que isso é um caminho sem volta. Então, você cada vez mais ter suas criações assinadas por você faz toda a diferença no seu negócio. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que sim, que a gente tem buscado trazer algo que só a Marcante produza. Não é fácil, precisa colocar a cabeça assim para pensar muito, criar muito, além de criar, ter parceiros que embarquem no teu sonho, naquela ideia que você tem daquele momento, do que você está vivendo ali do mercado, do comércio, mas sim, existe sim essa possibilidade ainda para esse ano, tanto em parcerias com outras empresas, mas como Marcante mesmo. Então podem aguardar muitas novidades. Então, internauta, não perca, olha aí, aqui a gente extrai o máximo de informações, até de coisa que vem para o futuro, Sim. no que é possível comentar. Então, se inscreva no nosso canal, fique atento no nosso canal, compartilhe aqui dicas reais, verdadeiras, né, empreendedoras. Tá aqui com ela. Vamos, tá Maiara. tudo por vir. Bom, Maiara, me responde uma coisa. Queria saber em relação à sustentabilidade. Que ações a Marcante Semijoias se preocupa em termos de sustentabilidade? Tá. Tem algo muito interessante que a Marcante proporciona, que é essa preocupação com o meio ambiente. Principalmente no que diz respeito ao nosso trabalho. Porque a mercadoria toda ela é embalada em plástico, né? Plástico e sacolas. Então, eu faço reuniões assim muito pontuais para esse excesso do uso desse material. E a gente tem até uma ação que o cliente, levando a sua própria embalagem, ele vai acumulando pontos para ter um desconto no final, né? Isso faz parte do nosso ambiente, né? E do mundo, né? Então, essa questão ela é muito importante para que a gente possa produzir menos essa embalagem, porque não tem como. A gente trabalha com semijoia. Então, teoricamente, a gente precisa ter um produto que tenha uma embalagem vistosa. Não dá para ser qualquer coisa. A gente se preocupa com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente está atento para que esse consumo não seja excessivo. Então, eu estou todos os dias na empresa e policio a mim e os colaboradores, em consequência, eles policiam os clientes e assim, a gente parece pouco, mas não. A gente vai caminhando por uma questão de sustentabilidade e por uma questão também de vida comum melhor, né? Então, é isso, por enquanto. Muito interessante tudo isso que você falou. Bom, queria que você explicasse pra gente qual é o legado que a Marcante Semijoias está deixando de exemplo para a sociedade. Não só para Manaus, mas para os seus revendedores, né, representantes, enfim. Qual é o legado? Vamos lá. Eu costumo dizer muito que a nossa missão é ajudar e incentivar ao empreender. Isso é uma fala diária minha e a gente coloca isso na prática. Durante esses 26 anos, a Marcante tem visto muito empreendedoras que evoluíram muito no seu profissional e no seu pessoal através das vendas. Então, o nosso legado é fazer com que você, que tem uma veia empreendedora, possa, através da Marcante, construir aquilo que você sonha para a sua vida. Independente do que seja. Pode ser o sonho o maior que for para você, você vai conseguir chegar. Através do empreender, através do estar envolvido com vendas, de saber que um produto, ele é motivo de desejo
para os clientes. Então, a Marcante todos os dias está motivada e focada nesse resultado através da sua equipe, através da sua fala e através do que ela imprime no mercado. Então, esse legado é muito vivo nos nossos corações, de ajudar pessoas que às vezes não têm como investir. É possível estar na Marcante, já estou aqui abrindo o leque. Já se decepcionou muitas vezes. A gente tem inúmeras histórias, a gente recebe muitas mensagens diárias, porque a gente está muito vivo na rede social, então os caminhos vão se cruzando. E as empreendedoras têm histórias muito diferentes. Mas, acima de tudo, elas têm o desejo de ter sucesso revendendo Marcante. E se a gente chegou onde nós estamos hoje, é porque as empreendedoras trilharam esse caminho com a gente. Então, eu não seria a Maiara Marcante, não estaria aqui, já estou até dizendo que eu sou conhecida como Maiara Marcante, né? Não seria se não fossem elas. Então, o legado é continuar fortalecendo a marca com verdade, com responsabilidade, com amor, acima de tudo, com respeito, e trazendo essas empreendedoras, essas pessoas, empreendedores também, que desejam um futuro do seu próprio negócio. A Marcante pode estar junto para realizar. Bom, Maiara, conta pra gente quais foram os caminhos que você percorreu para chegar nesse seu alto patamar de, vamos dizer, não conhecimento também sobre joias, mas de liderança, de comunicação, de gestora, de comercial, como você falou, todas as habilidades que você tem. Lógico, você falou, acho que dentro da barriga da minha mãe eu já estava pensando alguma coisa nesse sentido, com 5 anos já estava indo para o negócio, enfim, então tem uma trajetória fantástica. Mas os caminhos que te ajudaram, não só a sua família, por onde você passou, escola, por que você fez aí? Conta aí pra gente. Olha, nada do que eu te disser aqui vai sustentar o que você está me perguntando se eu não disser que a base mais importante da minha vida são os meus pais. A história deles vai de encontro com o que eu quero para mim. Então, eu sou formada em fisioterapia. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, nossa, não acredito, eu achava que era administração, eu achava que era marketing. Mas não, porque eu tenho uma parte da minha vida pessoal, que eu tive um problema de saúde, e eu precisei quase operar a coluna. E ali foi um baque muito grande e eu vivi aquilo por 5, 6 anos, né? E ali eu precisei parar um pouquinho, na verdade não o que eu fazia, mas eu quis entender quando eu saí da escola para a faculdade o que eu estava vivendo. Então eu decidi fazer fisioterapia. Não me arrependo, mas foi algo muito distante da minha realidade. Então, eu concluí a faculdade, deu tudo certo, vendi Marcante na faculdade, não tinha como. Mas essa vivência que eu tenho, essa energia, o amor, vem dos meus pais, mas vem daquilo que eu quero para o meu futuro, das pessoas que eu vejo ao meu redor que possam me inspirar, do que Deus colocou no meu coração. Acho que isso é o mais importante. Eu não tive grandes oportunidades de cursos extremos, porque eu acho que eu sempre me dediquei muito ao meu negócio também. Hoje eu estou um pouco mais solta, pretendo ter um pouco mais de leque para isso, mas eu não sei te elencar assim grandes cursos e nada. O curso da vida, né? É o curso da vida. Atitude, então, né? é aquilo que eu vivo diariamente, é aquilo que eu espero, me colocando no lugar do cliente, é aquilo que eu espero para mim, é aquilo que eu quero que a minha empresa deixe de marca, é aquilo que eu quero que, como os meus colaboradores se sentem dentro da Marcante. Então, é um misto de tudo. Mas essa liderança, essa garra, eu consigo passar através disso para os meus colaboradores, porque eu vejo isso no dia a dia, também nas atitudes deles. Então, isso me favorece muito. Então, quanto mais eu vejo isso, mais eu quero fazer. Então, eu acho que isso é o resultado da Marcante, da sementinha que foi plantada no meu coração há 32 anos. Bom, muito marcante o nosso podcast, isso eu posso dizer para você. E assim chegamos ao final de mais um podcast Negócio em Destaque, hoje com uma história fantástica, né, da Marcante Semijoias, que me marcou e marcou muitas pessoas aí, pode ter certeza, né, muitos os nossos internautas. E vamos aos nossos agradecimentos.
Agradecimento, primeiramente, a Deus, que está cada dia mais me dando força para que esse meu sonho, era um sonho, agora já se tornou uma realidade. Agradeço também a minha família, né, que me apoia nessa empreitada. Agradeço também a minha equipe, que está ali por trás das câmeras, que não para de trabalhar incansavelmente. Maera viu aí os bastidores aí, como é que tudo acontece, né? E agradeço também ao Tropical Executive Hotel, na pessoa do Dr. Felipe Lopes, né, que nos cede aqui o espaço para a gente estar fazendo um conteúdo de primeira. E agradeço a você, internauta, que está aqui com a gente, acompanhando, assistindo podcast a podcast. Se inscreva no canal para não perder quando for postados novos vídeos. Compartilha também com os amigos, né? É interessante, são histórias reais, verdadeiras. Ninguém está aqui vindo brincar, estão vindo contar histórias de verdade, de superação, muitas vezes. E a você, Maera, vamos às suas considerações finais. Bom, eu primeiro quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, né? Nos vimos algumas semanas atrás e foi me feito convite, com muito carinho eu aceitei. E falar da Marcante, para mim, é uma extensão minha. Então, não é nenhum problema. Muito pelo contrário, é um prazer, né? E eu sinto que a minha caminhada é muito longa, com muitos desafios, com certeza. Ainda que pela minha idade, eu aprendo todos os dias. Essa aqui é uma oportunidade em que eu estou aprendendo. Estar na minha empresa, cada momento é algo que eu aprendo muito. Não é fácil, o dia a dia é muito desafiador, mas é compensador também. Agradeço muito a Deus por esse sentimento de pertencimento à Marcante, aquilo que me aguarda, porque Marcante realmente é aquela sementinha que foi plantada e hoje floresce. Então é muito... Olha, alguém falou que eu ia chorar, mas olha... Mas calma, antes de chorar, você vai dar uma dica muito importante. Como é que pode encontrar a Marcante Semijoia? Qual é o contato? Como é que a gente segue a Marcante Semijoia? Diz aí. Vamos lá, segurar o choro. Segura o choro que ainda tem muita coisa. Bom, Marcante tá 100% no online, através do nosso Instagram, @marcanteonline. Temos o site www.marcanteonline.com.br. Temos as lojas físicas na Djalma Batista, no centro, na Saldanha Marinho. Para você que é fora de Manaus, mas é de Boa Vista, tem Boa Vista também, na Villeroy. E tem a Central Marcante, que eu não vou te falar o número, mas o link está na bio do Instagram. Marcante Online é o único que temos. Então, a nossa logo é um coração, é super fácil de encontrar. E ali você tem todas as informações e muito mais para você ser marcante. Muito bem, então não perca a dica. Quer ser marcante? Procure a Marcante Semijoias através da Maiara Marcantes. Isso aí. E vem ser nerd. Vem ser nerd. Vem.